Fala galera, é verdade que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas? E ela mata os neurônios? Hoje nós vamos falar sobre as maiores falácias sobre a cannabis que a gente vê replicada na internet e por aí nos sites. Mas isso eu vou contar logo depois da nossa vinheta. Segue aí, bora lá! Fala galera, hoje nós vamos falar sobre as maiores falácias sobre a cannabis que a gente ouve na internet. No nosso último vídeo a gente falou sobre os PL, sobre os projetos de leis que tramitam sobre a cannabis e dissemos que falaríamos hoje sobre essas desinformações que circulam na internet e especialmente o que a gente chamou das maiores falácias, mentiras, comédias sobre a cannabis que a gente vê por aí nos sites. Nós separamos as mais famosas, algumas delas chegam a ser bem divertidas, e a primeira delas é: a maconha é a droga do mal e a porta para as outras drogas. Talvez essa é uma das mentiras mais replicadas sobre a cannabis, que a cannabis é a porta de entrada para as outras drogas, mas a verdade é que a maioria das pessoas que usam cannabis não passam para as outras drogas mais pesadas. Não conheço nenhum dos meus colegas, eu mesmo não fiz uso de drogas pesadas porque sou maconheiro, então isso é uma mentira. Nos países onde a maconha foi legalizada, onde ela foi liberada, geralmente se relata, porque os estudos ainda são recentes, uma diminuição do uso de outras substâncias controladas. Então, ao contrário dessa afirmação que a cannabis é a porta de entrada para as outras drogas, no lugar onde ela está sendo estudada, onde ela é liberada, ela está sendo usada como porta de saída para as outras drogas. A gente já chegou a comentar aqui que a cannabis ela é utilizada como uma porta de saída para os dependentes químicos de drogas mais pesadas. Os usuários de cannabis utilizam ela para poder sair daquele efeito fissura que as drogas deixam, e acabam recorrendo à cannabis, que traz muitos outros benefícios. Nos Estados Unidos, por exemplo, a dependência de drogas, pessoas que utilizam drogas pesadas, as primeiras a serem tratadas com a liberação do estudo foram os militares. Ou seja, os militares, quando voltavam da guerra, eles tinham lá vícios em cocaína, em outras drogas, em opioides, em antidepressivos, e viram na cannabis uma saída, um tratamento alternativo para poder beneficiar. Ou seja, ela foi eficaz até na redução dos opioides e opiáceos. Nos ambientes clínicos, o uso da cannabis ela é associada, inclusive, à redução do desejo por cocaína e outros opiáceos, A maconha, o êxtase, o LSD, o MD e as outras drogas predominantemente são utilizadas para uso recreativo, e drogas legais também são utilizadas para uso recreativo, como por exemplo o álcool e o tabaco. A única diferença é que as primeiras são ilegais. No Brasil, por exemplo, os estudos apontam que 68% das pessoas entre 12 e 65 anos fizeram uso de substância alcoólica e que 11% dos brasileiros são dependentes do álcool, ou seja, mais de 10% é alcoólatra. Já o consumo de maconha representa no mundo menos de 5%. Ou seja, não tem como você afirmar, para vias de debate, que a cannabis é a porta de entrada para as outras drogas. Tem afirmações absurdas de que 80% dos usuários das outras drogas começaram com a cannabis, sendo que na verdade não é isso. O que a gente sabe é que a maioria dos usuários, quase absurdamente a maioria dos usuários, faz uso primeiro da bebida alcoólica. Então, ou seja, ninguém não está por aí, apesar dessa evidência de que o usuário do álcool provou o álcool primeiro do que as outras drogas, ninguém fica falando por aí que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas. E não existe nenhum estudo científico que comprova que a cannabis tem esse malefício. É extremamente baixo o número de usuários de cannabis e extremamente alto o número de usuários do álcool. Então, de novo, volto a repetir, o álcool é a porta de entrada para as outras drogas e não a cannabis. Você dizer isso é uma falácia. Outra coisa que liga as drogas ilícitas ao álcool e a cannabis, na verdade não é a droga em si, e sim a ilicitude. A ilicitude é que é a porta para as outras drogas.
O tempo tem mostrado que a legalização, a produção, a venda e o uso da cannabis tem o condão de fechar as portas contra as drogas e não de abrir a porta das drogas. Esse argumento de supor que a legalização da droga aumentaria ainda mais a introdução de outras substâncias ilegais e que a única razão para poder introduzir seria a medicina é um absurdo. A ilegalidade é que cria essa porta para as outras drogas. Então, essa é uma das falácias que já caiu por terra. Um estudo publicado em 2006 pela Universidade de Pittsburgh, essa informação a gente colheu no Smoke Buds, acompanhou 214 jovens durante 10 anos e esse estudo concluiu que o uso da cannabis não foi o fator preponderante para a utilização de outras drogas e que o indício mais importante dessa falácia está sendo utilizada a favor da legalização não possui nenhuma base científica, não existe comprovação de que a maconha é a porta para as outras drogas, né? Esse estudo aqui de Pittsburgh diz que isso é uma falácia, é uma comprovação científica de que isso é uma falácia. É perigoso a gente ficar repetindo esse argumento ignorante e ficar aterrorizando a população, dizendo que isso é a porta de entrada para as outras drogas e que fica vendendo a maconha como o primeiro passo para um mundo destrutivo e que vai massacrar toda a população. Isso é uma lenda. A maconha está salvando vidas, a gente já viu isso nos outros episódios aqui que a gente tratou. A segunda falácia é que a legalização aumenta o consumo de drogas e especificamente de cannabis. Desde dos anos 2000 até hoje, a legislação de cannabis mudou bastante, né? Sobretudo nos Estados Unidos. E lá, a maconha medicinal já é legal em 47 estados, só 3 não tem legislação sobre a cannabis. Isso inclusive foi debatido nas eleições recentes agora dos Estados Unidos, nas eleições polêmicas. E nos estados em que legalizaram primeiro a cannabis, a prevalência do uso de maconha entre adolescentes permaneceu estável, ou seja, com o mesmo número das últimas 2 décadas, 20 anos com o mesmo número, ou seja, não aumentou o consumo de cannabis entre os jovens. O número de casos problemáticos com a cannabis, especialmente também, né, entre os jovens, que os jovens são os mais problemáticos, né? Inclusive a gente não recomenda o consumo de cannabis para menores de 25 anos, já mostramos isso aqui num dos nossos vídeos, que é prejudicial ao estímulo cerebral e pode deixar a pessoa preguiçosa, enfim. Esses casos problemáticos entre jovens diminuiu também nos estados em que a cannabis foi regulada, então é uma falácia dizer que a cannabis, a legalização da cannabis aumenta o consumo. Outra é que a legalização da maconha não acaba com o mercado ilegal da droga. A gente já chegou a tratar nesse assunto no vídeo anterior que a gente falou do Canadá. Naquele país o tráfico ilegal não cessou imediatamente, porque a procura pela droga, a procura pela droga era muito maior do que a demanda. Então a indústria recente, que tinha sido liberada, né, em um tempo muito recente, ela não comportou o tanto de usuários e por isso o consumo ilegal, né, o tráfico ilegal ainda persistiu durante um tempo. Isso foi diminuindo com o tempo, nos Estados Unidos, no Canadá. O mundo viveu décadas com a guerra civil ferrenha, que a gente também já tratou aqui na proibição. E o tráfico ilícito de entorpecentes foi combatido de uma forma tão brusca que massificou o encarceramento, ceifou vidas e foram gastados bilhões de dólares nessa guerra, que a gente viu que é uma guerra inútil. A cada ano se gastava mais e a cada ano o povo consumia mais. Os proibicionistas mais radicais argumentam que a venda legalizada da droga, ela encarece o produto e por isso não vai exterminar o mercado ilegal, já que o consumidor vai poder optar pelo consumo de uma droga mais barata no comércio ilegal. Isso também é uma mentira, porque na verdade se for criado um mercado legal da cannabis, o produto vai ter um controle de qualidade maior, vai ser consumido um produto de qualidade, com indicações de conteúdo, de tipo, espécie, e não vai ter mais mistura, terpenados, pressados, vai acabar com esse mercado sujo que tem da cannabis. Então, e além disso, o usuário, ele vai parar de se envolver com criminosos, ele vai poder optar em comprar no comércio legal. Então, só de não ter contato com o traficante, com os criminosos, o custo acaba sendo mais justificável, né, e compensando esse risco todo, o produto ruim, enfim. A gente não está falando aqui que vai acabar definitivamente com o tráfico ilegal, né? Assim como a gente já citou em outros episódios,
criminoso é criminoso e pode ter todas as leis do mundo e sempre vai ter um criminoso. Então, mesmo legalizando, isso não vai deixar de ter aquelas pessoas que têm um descaminho e seguem pelo caminho do crime. Mas fato é que vem diminuindo o comércio ilegal quando você libera o comércio legal. E o comércio legal protege a saúde do usuário. A saúde saúde pública é algo que a gente deve ter muita atenção. É muito importante a questão de saúde pública. E se você dá mais saúde, condições de saúde ao usuário, ele vai te dar menos trabalho em questão de saúde pública. Fato é que a perspectiva dos lugares onde foi feita a legalização, o tráfico ele foi diminuindo aos poucos, ele foi sendo minado aos poucos e o tráfico legal acabou favorecendo o usuário, favorecendo a economia, gerando empregos, enfim. Essa é uma falácia que já caiu por terra. Outra falácia é que a cannabis aumenta a violência. No episódio sobre a proibição, a gente comentou a enxurrada de fake news que eram produzidas desde o início da guerra contra a cannabis, dizendo que as pessoas que os usuários ficavam violentos, transtornados, assassinavam as pessoas, violentavam as mulheres e que se legalizasse a cannabis o mundo entraria em estado de anarquia global, o que é um absurdo, né? A legalização da cannabis nos Estados Unidos e no Canadá não associou a liberação do seu uso ao crescimento de crimes violentos ou crimes de propriedade. Na verdade, existem evidências da redução desse crime. Um estudo recente de 2020 agora, publicado no Journal of Drug Issues, identificou a redução do crime pós-regulamentação da maconha para o uso no Colorado e nos estados vizinhos. O estudo mostra ainda que a taxa de criminalidade de crimes contra a propriedade, furto e crimes mais violentos nos condados fronteiriços ao Colorado também teve uma diminuição, né? Ali a fronteira do México ali sofreu uma diminuição. Esse estudo ainda fez constar que um dispensário adicional por bairro leva à redução de 17 crimes por mês, considerando 10 mil residentes naquela região, o que corresponde à queda de 19% com relação à média de crimes no período da amostra aqui, que foi colocado, né? Os resultados então sugerem que um dispensário causa uma redução dos crimes na vizinhança. Então essa falácia de que aumenta a violência também cai por terra. Outra é que a maconha destrói famílias. Esse realmente é uma falácia incoerente e talvez a mais incoerente de todas. A gente vê replicada aí pelos mais radicais, os fanáticos religiosos que dizem que vão acabar com as famílias, botam cenas lá do pessoal na favela morrendo com tiro, invasão da polícia na favela. E eu vou voltar a fazer uma provocação. O que destrói as famílias não é a cannabis. A cannabis não é legalizada no Brasil e a legalização medicinal, tanto recreativa, não vai criar um novo mecanismo como, por exemplo, o álcool. O consumo excessivo de álcool já está relacionado à violência doméstica. Isso a gente está cansado de saber, não é nenhuma novidade. Nesse plano, o uso de álcool caiu significativamente nos países onde a maconha foi regulada. Nesses países também, nesses estados, os crimes de acidente de trânsito, que são os campeões de morte no Brasil, também reduziu. A promulgação das leis da cannabis na Califórnia em 1996, os dados aqui de 1996, indicam um declínio significativo das mortes por veículos automotores. A mesma coisa no Colorado. Fatalidades por acidente de carro também caíram significativamente depois da regulamentação. A gente sabe que o usuário de bebida vai pegar o carro, ficar maluco, vai bater nos outros, completamente doido. O de cannabis, o máximo que acontecer, ele vai andar devagarzinho, você vai ter que buzinar pra ele sair da frente. Ô, vovozinha! Porque o cara não fica doidão, né? Então, a cannabis não destrói famílias. É um sensacionalismo que é criado com essa prerrogativa, mas o álcool e a cocaína matam muito mais no Brasil. Os pseudo-especialistas aí do governo estavam dizendo aí que o que mata mais é a cocaína. O álcool mata 3,3 milhões de pessoas por ano. E o tabaco, 20 mil pessoas só no Brasil. O tabaco e os remédios legais também causam morte e sofrimento em vários outros países. Nos Estados Unidos, um dado de 2018 mostra que 240 mil pessoas morreram por overdose de opiáceos. E no caso da cannabis não existe overdose de cannabis. Ninguém nunca morreu de cannabis no mundo, na história da humanidade. Então isso é outra falácia que cai por terra. Outra é que a maconha faz mal à saúde. Pra gente afirmar que a cannabis faz mal à saúde, no mínimo a gente precisa demonstrar de uma forma clara e evidente, né, comprovada, a fim de justificar que ela faz mal à saúde e inclusive para justificar sua proibição. Do contrário, o que a gente pode dizer é que qualquer coisa que vende no mercado faz mal.
O açúcar em excesso faz mal, sal em excesso faz mal, refrigerante faz mal, carboidrato em excesso faz mal, café em excesso faz mal, muita coisa em excesso faz mal. Não adianta você falar, cannabis faz mal. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então isso serve para tudo, inclusive. Tem o ópio, que é uma droga, ele é servido como remédio aqui, vendido nas farmácias. O cigarro, por exemplo, é um produto legal, apesar de comprovadamente ser o mais prejudicial à saúde, e que no Brasil mesmo, grande parte da população sofre com os males do tabaco. O SUS gasta uma grana, uma fortuna, prejuízos enormes por conta do tabaco. As bebidas alcoólicas, que também são permitidas de forma recreativa e que recebem incentivos, fazem aquelas propagandas bonitas, né, com as modelos e tal, 10% da população é alcoólatra. E 4% das mortes a nível mundial são causadas por conta do álcool, e isso sem contar os números pós-pandemia, que a gente sabe que na pandemia o negócio fica mais quente, né? O povo andou bebendo um pouco mais. Então é por isso a gente consegue comparar o tabaco, o álcool, que são legais, com a cannabis, que é ilegal, né? A mesma matéria que a gente já indicou da Smoke Buds trouxe a informação de um estudo de Berkeley Foundation, em Oxford, que concluiu que a maconha é menos prejudicial que o álcool e o tabaco. Além do mais, a maconha ela possui um incontestável número de benefícios quando utilizada para fins medicinais. É amplamente debatido isso já nas academias, a gente já tratou em vídeos aqui. E esse estudo, inclusive, é atestado, comprovado já nos Estados Unidos, no Canadá, Israel, que usa a planta in natura. A gente já disse anteriormente, a cannabis ela salva vidas, e não é verdade que ela faz mal à saúde. É um absurdo a gente ficar replicando esse argumento e fechando os olhos para os benefícios que essa planta tem e para o tanto de pacientes que ela ajuda. Outra falácia é que a maconha mata os neurônios. Essa aqui é engraçada também. Essa frase ela é repetida há décadas e bilhões de dólares já foram gastos em testes para comprovar que o tetraidrocannabinol destrói os neurônios. Às vezes as pesquisas ministram superdoses para poder fazer essa comprovação. Então, da onde é que veio essa história de que a cannabis mata neurônio? Quem falou isso? Da onde que surgiu isso pela primeira vez? Antes de eu falar, você dá o seu like aqui, ó. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, que a gente vai continuar debatendo. Mas da onde é que vem essa história de que a cannabis mata neurônios? Em 1974 foi publicado nos Estados Unidos um estudo que diz ter comprovado que a cannabis matava os neurônios. Nesse estudo, foram utilizados os macacos que inalavam diariamente uma grande quantidade de fumaça, e depois de 3 meses, esses macacos morreram. Os cientistas estudaram lá o cérebro do macaco e viram que os neurônios, as células nervosas tinham diminuído. Na verdade, foi descoberto que nesse estudo, foi ministrada uma dose absurda, cavalar, de maconha para os macacos. Essa quantidade equivalia mais ou menos a uns 30 baseados. E certamente não foi por isso que os macacos morreram. Eles ficavam utilizando aquelas máscaras assim de nebulização sem respirar, sem poder soltar a fumaça ali durante um tempo. 30 cigarros de maconha. 3 meses depois os macacos morreram. Certamente não foi por causa da cannabis, foi pelo monóxido de carbono. Eles morreram asfixiados, o alcatrão, o tanto de coisa ruim que tem na fumaça. A gente já falou os malefícios aqui da fumaça no consumo da cannabis. Então não foi a maconha em si que matou os macacos, né? A dose que foi utilizada é a mesma coisa que você pegar a porção de um elefante e servir para um rato, né? Obviamente que o rato vai morrer, né? E de lá para cá vários estudos foram realizados sobre o tema. A conclusão é que o cigarro e o álcool causam muito mais danos graves do que o uso só da cannabis. Esses estudos são recentes e são diametralmente opostos a essa máxima de que a cannabis mata neurônio. Isso porque eles concluíram que a cannabis é neurogênica, ou seja, a cannabis pode estimular a formação de novas sinapses e é capaz de promover o nascimento de novos neurônios. Ou seja, ela é regenerativa, né? Ela é neurogênica, ela regenera os neurônios. Além disso, os canabinoides têm um poder, umas propriedades antioxidantes e neuroprotetoras que justamente preservam os neurônios, né? Os canabinoides protegem ali os neurônios contra malefícios. Então isso é uma falácia que também não se sustenta mais. E por fim, a mais divertida delas, a maconha mata. Gente, a maconha mata. É muita ignorância a pessoa acreditar numa história dessa sem ter um relato na história da humanidade de uma pessoa que morreu de cannabis sativa. Existe zero evidência no mundo inteiro associado à morte
com a cannabis sativa na humanidade. Então, como a gente disse, o que mata não é a cannabis, é a proibição da cannabis em si que obriga os pacientes e usuários a terem contato com traficantes, a se submeterem à criminalidade, a consumir produtos adulterados, produtos porcarias, na hora de buscar a sua terapia, sua cannabis terapêutica. O único jeito de você morrer de cannabis, eu já falei isso num vídeo aqui, é você sendo um estivador, tá carregando um navio lá, tá tirando um carregamento de cânhamo, aí o pallet de 1 tonelada cai na sua cabeça, e aí sim você vai morrer de cannabis. Ainda vai ser o primeiro caso de morte de cannabis na história. Pode inclusive testar e entrar pro Guinness, não faça isso em casa. Então essas foram as maiores falácias sobre a cannabis que a gente encontra por aí pela internet e fica ouvindo nos fóruns e nas entrevistas aí afora. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Não esqueçam de dar o like aqui, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para curtir o nosso conteúdo, que a gente vem produzindo de conteúdo. Façam comentários, os comentários de vocês estão gerando conteúdo. Cada vez que vocês comentam um assunto interessante, a gente pesquisa, produz conteúdo sobre esse comentário e a gente espera ver você no próximo episódio. Valeu!